Meu querido diácono Márcio, amado povo de Deus, hoje nós celebramos um dia grandioso e importantíssimo na nossa vida de fé, a solenidade do corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para entendermos bem a solenidade de hoje, nós precisamos olhar um pouco o aspecto histórico da Eucaristia, sem o qual nós não conseguimos entender por que a igreja tem este momento tão importante e solene de oração. Quando nós vimos o texto da primeira leitura, lá falava-se do sangue do Cordeiro, o sangue que marca a aliança. E no Antigo Testamento nós vemos muitas vezes a história de que passaria o anjo da morte e as casas que tivessem marcadas com o sangue do Cordeiro, o anjo da morte pularia e iria para a outra casa. O sangue do Cordeiro sempre teve uma dimensão redentora dentro da história da salvação. Outra coisa que acontecia é que para o perdão dos pecados, imolavam-se os animais, ia com o animalzinho até o altar, matava o bichinho, o sangue ali derramado, pegava o sangue e aspergia as pessoas com aquele sangue para que pudesse ser tido o perdão dos pecados. Então, a ideia do sangue, ela tem uma origem lá no Antigo Testamento. Mas isso vai passando, chega Jesus. Jesus, ele começa a fazer uma mudança na história. E aí, um determinado dia, na Quinta-feira Santa, ele pega dois elementos, o pão e o vinho, reza e vai dizer: este é meu corpo, este é meu sangue. E ali começa a questão da Eucaristia, que nós rezamos e todos os dias nós celebramos. E na hora que Jesus entrega o sangue, ele vai dizer: isto é o meu sangue que será derramado por vós e por todos para o perdão, remissão dos pecados. Quer dizer, aquele sangue do Cordeiro do Antigo Testamento era derramado e aspergido para perdoar os pecados. Agora, o sangue de Jesus é derramado para perdoar os pecados. Esse é um ponto que precisamos ter presente. Mas as coisas não param por aí. Dentro desse aspecto histórico, depois que Jesus celebra a Eucaristia, aquele momento bonito, Jesus imediatamente depois vai padecer, vai morrer, vai ressuscitar, e ele diz assim: olha, fazei isto em minha memória, fazei isto depois de mim, continue este ato ritual celebrativo. Mas aí começaram muitas dúvidas na igreja. É por conta destas dúvidas que surgiu a solenidade de hoje. Uma das dúvidas era: quanto tempo Jesus fica presente na Eucaristia? Depois que há a consagração, o corpo e o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Jesus. Terminando a missa, a presença de Jesus desaparece do pão e do vinho? Essa era uma pergunta.
Porque será que continua? Será que não continua? Como que é isso? De que maneira nós precisamos respeitar, valorizar esta consagração? No início da igreja, queridos, não tinha sacrário. Quando a igreja começa, a Eucaristia era consumida na missa. Porque o momento maior da igreja é a missa. Não existe coisa mais solene, mais importante, mais milagrosa, de uma maior ação de Deus do que a missa. Por isso que quando está tendo a missa, é absolutamente errado alguém estar no sacrário. Não se fica na capela do Santíssimo durante a missa, porque a missa é o ato no qual Jesus entrega o seu corpo, sangue, alma e divindade. Não existe esse negócio de estar no sacrário, estar na capela, enquanto se está tendo a missa. A missa é mais importante do que a capela. No início da igreja não existia sacrário, justamente por isso. Consumia-se toda a Eucaristia na hora da missa. Depois, com o passar do tempo, vai se entendendo, opa, a presença de Jesus continua no pão e no vinho, mesmo depois da missa. Esta presença de Jesus é perpétua, permanece. Enquanto aquele pão e aquele vinho permanecerem, Jesus ali permanece. E aí vinha uma dúvida. E quando o pão embolora? Porque a matéria do pão é frágil. E quando o pão embolora? Foi inclusive uma das perguntas. E quando vai ficando mole, os nossos ministros perguntavam às hostiárias. E lá, o que a gente faz? Como que é? Jesus continua quando o pão embolora, quando o vinho precioso tornado corpo e sangue de Jesus, quando vinagra, continua Jesus ali presente? E a igreja vai estudando, claro, continua presente sempre. Uma vez que continua pão, Jesus está ali. Uma vez que continua vinho, Jesus está ali para sempre, para sempre. Mesmo o pão que embolorou, mesmo o vinho que vinagrou, Jesus está ali. E percebe-se então que a presença de Jesus ali continua para sempre, mesmo depois que termina a missa. Esse é um ponto de diferença entre nós e os protestantes. Os protestantes, quando eles têm a chamada Santa Ceia, para eles, a presença de Jesus é somente naquele momento. Terminou, acabou. Para nós, não. Para nós, uma vez consagrada a Eucaristia, ela é para sempre. E aí, então, precisou começar a organizar um lugar para guardar este corpo, sangue de Jesus precioso, porque é corpo e sangue de Jesus. E aí, então, a igreja, depois de uns 3 séculos de existência, começa a preparar o sacrário, que vai ser o local onde se guardam as reservas eucarísticas, para que elas possam ser levadas àqueles que não estão na missa, os doentes. Por isso que ministro visita doentes. Ministro que não visita doente não está sendo bom ministro. Porque a continuidade da missa, levar aquilo que é o precioso da missa para aqueles que não puderam estar na missa. Por isso que começou a existir o sacrário, para que nós pudéssemos guardar a Eucaristia e depois levar. Sacrário não é depósito de Eucaristia. Sacrário não deve ficar cheio de Eucaristia, não é depósito.
nós, na medida do possível, devemos comungar do Cristo consagrado naquela missa. E é esta a razão de nós começarmos a missa de hoje com a missa, para depois fazermos a procissão. O Cristo que vai na procissão deve ser o Cristo consagrado nesta missa, e não o Cristo que ficou no sacrário. É o Cristo, é Jesus, é real, é presença viva, mas a existência do sacrário é especialmente para se levar a Eucaristia para aqueles que não podem estar na missa. Não é para ser um depósito que a gente coloca um monte de Eucaristia lá. A finalidade é levar para os doentes e guardar uma Eucaristia para ser adorada. Uma, não um monte. Por isso que ministros e hostiárias têm a grande missão de sempre estar atento ao sacrário, para não ter partículas consagradas demais e nem de menos. Sempre esse cuidado. Bom, entendemos então a função do sacrário, o porquê que ele passa a existir na igreja, só que no início dessa história, começam ainda dúvidas e coisas que precisam ser esclarecidas na nossa fé. E até hoje, de que maneira se dá então a presença de Jesus na Eucaristia? Como que é esta presença? E até a sequência de hoje, que é aquele canto feito depois da segunda leitura, ele é um canto profundamente teológico. Profundamente teológico. Depois eu vou falar algumas partes dele. Mas ele vai trazendo para nós o que é a Eucaristia. Quer ver um exemplo? Muitas vezes nós confundimos. Nós dizemos que nós temos o pão e o vinho, que se tornam um corpo e... Corpo e... Agora começa. No pão é o corpo de Cristo, certo ou errado? E no vinho, no pão é o quê? E no vinho? Agora bem alto. No pão é o? No vinho é o? Tudo errado. E aí começam os problemas. Porque isso está errado. E a gente vai levando a nossa vida como se estivesse certo. No pão, nós temos a presença do Cristo total. Esta é a nossa fé. Ou seja, na espécie do pão eu tenho corpo, sangue, alma e divindade. Na espécie do vinho eu tenho corpo, sangue, alma e divindade. É o Cristo inteiro no pão e no vinho. Não é corpo e sangue, coisas separadas, não. É a presença total de Cristo no pão, a presença total de Cristo no vinho. Não há uma separação, uma vez consagrado, nós não separamos, esse pedaço aqui é o corpo, agora esse pedaço é o sangue. Não existe isso. Mas na nossa cabeça, e também na história da igreja, vinha essa dúvida, precisamos esclarecer. É justamente visando a importância, o esclarecimento da fé, entender que a presença de Jesus na Eucaristia é real, não é simbólica. Esse é um ponto fortíssimo. Outro dia, eu ouvi ministro da comunhão dizendo, ai, e essa bolachinha? Quando nós fizemos a consagração na quinta-feira santa, da espécie eucarística do pão ázimo, chegou ao meu conhecimento esta situação. Quer dizer, se ministro da comunhão faz isso, e eu tive uma boa conversa com os nossos
futuros ministros e com os ministros antigos também sobre esta situação. Imagina como que está na cabeça do nosso povo a clareza da presença santa e divina de Jesus na Eucaristia. Quer dizer, a Eucaristia não é ato simbólico. Eu não venho na missa receber um pãozinho bento. Não é um pão abençoado, não é um vinho abençoado que a gente recebe na hora da missa. É uma presença viva, real de Jesus, escondida por trás do pão. A essência da Eucaristia é Jesus. Ai, padre, mas o que é a essência da Eucaristia? O que é esse negócio chamado essência? E esse é um ponto importante de gravarmos, queridos. Olha aqui para o banco. Olha o banco. Nós temos esse negócio chamado banco. É banco ou é cadeira? Banco. Agora, o que faz o banco ser banco e não cadeira? Tem alguma coisa que faz o banco ser banco. É a madeira? Sim ou não? Não, porque podia ser um banco de plástico, podia ser um banco de ferro. Então, não é a madeira que faz o banco. Tem algum negócio que faz o banco ser banco e não outra coisa. Não é cadeira, é banco. Mas esse negócio não é a madeira, não é o plástico, não é o ferro. A madeira, o plástico, o ferro, nós chamamos isso de acidente dentro da filosofia. Os acidentes são aquilo que estão junto da essência, mas são acidentes. Os acidentes, eles podem estar junto da essência, mas pode ser outro acidente. Pode ser madeira, pode ser plástico, pode ser ferro, que está junto desse negócio chamado banco. E que está ali, unido com o banco, mas não é o banco. Esse negócio que faz o banco ser banco e não ser outra coisa, o nome disso é essência. Quando nós olhamos a Eucaristia, a essência da Eucaristia é Jesus vivo, real, corpo, sangue, alma e divindade. Não é um símbolo. Não é uma camiseta que tem lá o símbolo do Palmeiras, do Corinthians, do Brasil, do São Paulo. Aquilo ali é um símbolo. É um sinal. Eucaristia não é sinal. Eucaristia é presença real, onde a essência é Jesus, ainda que esteja por trás do acidente do pão. A essência é Jesus, ainda que esteja por trás do acidente do vinho. Portanto, no pão eu tenho essencialmente a essência, corpo, sangue, alma e divindade, no acidente do pão. Corpo, sangue, alma e divindade no acidente do vinho. Mas ambos são presença real, viva e real, de Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade. Maravilha. Entendemos isso. Só que é preciso valorizar isso. Porque o nosso coração, muitas vezes, não valoriza o que é a Eucaristia, reduzindo a Eucaristia a um símbolo, a um detalhe, Padre, tá bom, entendi. Como eu posso valorizar, então, a Eucaristia na minha vida? Como eu posso valorizar esta presença de Jesus no meu coração? Como que eu posso, de fato, perceber e valorizar quem é Jesus eucarístico na minha alma? E no dia de hoje, quero ressaltar especialmente esse detalhe do
preciosíssimo sangue de Jesus. Quando nós falamos do sangue de Cristo, muitas vezes nós atribuímos este adjetivo, né? No superlativo. Não é precioso, é preciosíssimo sangue de Jesus. E hoje nós vamos lembrar para que serve o sangue. O sangue lá no Antigo Testamento, ele servia para apagar os pecados. Algo que é precioso, a palavra precioso vem da palavra preço. Preço. Algo precioso é algo relacionado a preço. E quanto mais precioso, mais importante aquela coisa. Quanto maior o valor dela, quanto mais preciosa, mais cara. Quanto mais precioso, mais a gente paga. O que é mais precioso, um sapato ou um carro? O que é mais precioso, um sapato ou um carro? O que é mais precioso, um carro ou um avião? Hã? Gente, força? Que moleza é essa? O que é mais precioso, carro ou avião? O que é mais precioso, avião ou vida? Para nós, nos nossos aspectos morais, a vida. Porque nós não abrimos mão disso. A vida é mais preciosa. Agora, qual que é o valor da tua vida? Olha para quem está do teu lado. Você conhece essa pessoa? Qual que é o valor da vida dela? Ai, padre, não tem valor. Qual é o valor da vida do seu Zé da esquina que você nunca nem viu? Padre, é o Zé da esquina. Sei. Se tiver que cobrar um resgate do Zé lá da esquina, qual que é o valor desse resgate que vão pedir? Não sei e não importa. É uma pessoa desconhecida de todo mundo. Se a gente pega ele, e outro exemplo, qual que é o valor do resgate do Papa? O Papa já é conhecido. Uma pessoa mundialmente conhecida. Não é? Sequestram o Papa, qual que é o valor da vida dele? Se forem precificar, por ele ser visivelmente mais popular, seria maior do que o do Zé da esquina, que ninguém nem sabe como que é. Sim ou não? Qual é o valor, o preço da tua vida? E nós vemos o preço da nossa vida quando nós olhamos para o preço que Jesus pagou por ela. O preço pago foi o derramamento total do sangue no alto da cruz. Por isso, preço precioso, preciosíssimo sangue derramado, que é aquilo que é o mais caro que nós temos na terra, uma gotícula de sangue de Deus já pagaria por todos nós. Uma gotícula de sangue do que é o mais divino já pagaria por todos os nossos pecados, porque estávamos condenados a ser escravos de Satanás. Estávamos condenados ao inferno. Olha para quem está do teu lado e fala, você é para o inferno. Fala. É verdade. A gente vai levando a nossa... como se tudo fosse tranquilo. Você ia para o inferno, criatura. Você ia, o padre ia, todos nós íamos para o inferno. Mas alguém pagou um resgate. E o preço pago por este resgate, para nos tirar da escravidão de Satanás, porque estávamos escravos dele, e o escravo, ele só é liberto a partir do pagamento do preço. Se não há o pagamento do preço, o escravo não é liberto. Portanto, o pagamento do preço para a nossa libertação do pecado, libertação do inferno, o preço pago não foi mais de sangue de bodes e de carneiros, não foi mais daquele sangue do Antigo Testamento,
para pagar pecados. Não. O preço pago para nós foi o derramamento do sangue de Deus. Só que um sangue tão precioso que uma gotícula pagaria os nossos pecados. Uma gotícula. Mas Deus, na sua bondade e amor, Ele não paga pouco por nós. Ele derrama todo o seu sangue no alto da cruz, a ponto de quando não tem mais sangue, do seu coração sai água, para dizer a nós que todo o sangue foi derramado, todo o sangue possível, todo o valor possível foi pago por amor a nós, para que nós percebêssemos o quão preciosos somos para Deus, o tamanho do preço que Ele pagou por nós, de todo o seu sangue derramado. E uma vez que entendemos o valor deste preço que nós temos para o coração de Deus, nós precisamos valorizar o que acontece na Eucaristia, porque cada Eucaristia é mais uma vez Deus nos inserindo dentro daquele preço pago. A Eucaristia, a missa, ela tem um poder extraordinário que a nossa cabeça não entende. Parece que cada missa nós estamos repetindo a mesma coisa. Quantas vezes a gente vem na missa, mas padre, a missa repete. Não repete. Cada missa, pela força do Espírito Santo, tem o poder de nos colocar naquele dia em que Jesus derrama o seu sangue por nós. Não é toda missa que Jesus morre. Jesus morreu uma vez por nós. Ele morre há 2000 anos atrás. Ele morreu uma vez no alto da cruz. Só que em cada missa nós somos colocados pela força do Espírito Santo. Nós somos levados para dentro daquele ato salvífico onde Jesus paga o preço por nós, derramando o seu sangue. Até antes de chegar na missa, até antes de entrar aqui, quais eram os teus pecados? Quais eram as tuas fragilidades, as tuas falhas, os teus erros? Na hora da missa, nós somos levados para aquele momento santo, onde Jesus paga o preço por nós, inclusive considerando todos estes nossos pecados, todas estas nossas fragilidades. Ele atrai todos aqueles que vieram antes dele, ele puxa para a cruz. Todos aqueles que vieram historicamente, depois até o fim dos tempos, ele atrai para a sua cruz e no alto da cruz paga com o seu sangue precioso por todos nós. Quando Jesus estava na cruz, Ele estava lembrando de você. Ele estava lembrando dos teus pecados. Ele estava lembrando do preço que Ele precisava pagar por amor a você. Jesus te conhecia no alto da cruz e derrama o seu sangue para mostrar ao teu coração quão precioso você é. E quando nós temos diante do altar o corpo e sangue de Jesus, nós nos banhamos, nós entramos, nós recebemos na Eucaristia, nós entramos em comunhão com a graça da cruz, da salvação dada pela cruz, somos mergulhados nela para sairmos da missa santos. Uma missa tem o poder de nos tornar santos. Uma missa. Você não precisaria de 1000 missas na vida. Bastaria uma. O problema é que a gente não reza uma. O problema não é da missa. O problema é nosso. Porque a Eucaristia se dá, mas a gente não a recebe como ela deveria ser recebida. E aí o canto que eu falei, né, o canto da sequência, ele é maravilhoso. Ele é lindo. Se vês nem compreende, gosto e vida, tu transcendes, elevado pela fé. Pão e vinho, eis o que vemos. O que vemos é o pão e o vinho.
mas ao Cristo é que nós temos. Então, ínfimos sinais, acessórios, pão e vinho, alimento verdadeiro, permanece o Cristo inteiro, quer no vinho, quer no pão. Não é corpo aqui, sangue ali. Cristo inteiro, quer no vinho, quer... Olha aqui que lindo. É por todos recebido, não em parte ou dividido, pois inteiro é que se dá, pois inteiro é que se dá. Quando eu recebo uma partículazinha, eu recebo Cristo inteiro. Inclusive recebo todo o seu sangue derramado, precioso, por amor. Eu não recebo um pouquinho do sangue de Jesus, eu recebo todo o sangue derramado. Isso é maravilhoso. É um ou mil comungam dele, tanto este quanto aquele multiplica-se o Senhor. Quer dizer, cada vez que o recebemos, sejam todos nesta igreja, todos receberão o Cristo inteiro, porque o Senhor se multiplica. Mas, não, agora é essa parte que eu queria. Dá-se ao bom como ao perverso, mas o efeito é bem diverso. Vida e morte traz em si. Isso daqui vai esclarecer para vocês, meus queridos, muito claramente, uma pergunta que vocês me fizeram durante o curso. Padre, e a pessoa que vem na missa e quer comungar, mas está lá meio... Sabe aquelas pessoas que às vezes estão meio alteradas? Bebeu. Eu vou comungar. O Cristo dá-se ao bom e ao perverso. Não somos nós que vamos negá-lo. Ele dá-se a todos. Aquele que o coração está bom e aquele que o coração está mal. Aquele alterado, às vezes tem um coração mais santo do que muitos de nós que têm o coração no ódio, na briga, no rancor, nas falcatruas. E aí, a pessoa que acha que está na falcatrua, coloca a cara de missa, vou agora para a missa. Hã? E está achando que está tudo bem? Não. Ah, mas eu recebo Jesus. E agora vamos ler de novo. Dá-se ao bom e ao perverso, mas o efeito é bem diverso. Vida e morte traz em si. Nossa, padre, mas o que é isso? Isso daqui é uma expressão viva da fala de São Paulo. A Eucaristia recebida por aquele que não está preparado comunga da própria condenação. Quer ir para o inferno? Então não se prepare para a missa. Vem achando que basta vir na missa, comungar e está tudo bem. Não está, não. O efeito da Eucaristia no coração de quem é bom e no coração de quem é perverso é diferente. Porque aqueles que estão em pecado mortal e comungam da própria condenação. Isso está lá na Bíblia. Então, este texto da sequência, que parece um cantozinho que a gente... E é engraçado, né? O padre está aqui na frente, ele às vezes fica olhando, a pessoa está lá voando. Está cantando, lá. E é absurdamente forte, teológico, grandioso para o nosso coração. Padre, como valorizar então a Eucaristia, o sangue de Jesus? Primeiro, compreendendo o que é a Eucaristia, como nós falamos hoje. Segundo, se preparando para a Eucaristia,
se preparando bem para a Eucaristia, para as missas, se confessando quando estiver em pecado mortal, se preparando para que o coração não receba Jesus de maneira desordenada, mas preparada. E depois entendendo a terceira coisa. E aí vem a fala de São Cristiano. Eu recebo o Cristo para me tornar outro Cristo. Por que a gente comunga na missa? Ai, padre, para eu receber um pãozinho bento. Já falei que não é pão bento. Já falei que não é pãozinho abençoado. Eu comungo para me tornar aquilo que eu recebo. Eu recebo o Cristo para me tornar outro Cristo, de tal modo que todas as minhas atitudes sejam atitudes de Cristo. Jesus perdoa, sim ou não? Então você que comunga não pode ficar falando assim, mas eu não perdoo. Então tua comunhão você está jogando fora. O que você está fazendo com a tua Eucaristia? Ai, padre, Jesus amou, sim ou não? Então você comunga é para amar. Não é para se afastar, se odiar, ficar com raiva das pessoas. Jesus ficou fazendo fofoca, sim ou não? Então você comunga para fechar essa boca, criatura. Para parar de fazer fofoca. Para parar de fazer intriga. Para parar de fazer essas falcatruazinhas. E fofoca de vizinha. Né? A gente fica na janela para ver a vida dos outros. Para com isso. Porque a gente recebe a Eucaristia para se tornar aquilo que recebemos. O que nós temos na missa não é um símbolo, é real, é vivo e real. Portanto, não é admissível a um coração que comunga. Não é admissível a um coração que entra em intimidade com Jesus real. Ter uma vida que fica nas falcatruas. Pecados, a gente comete, a gente erra, mas cada vez que erramos, nós temos que ter a consciência que nós estamos nos afastando da Eucaristia que nós recebemos. E não é assim, eu peco mesmo, está tudo bem, e aí eu comungo mesmo, está tudo... Isso está errado, queridos. Então, por que nós estamos na missa? Para sermos transformados em outro Cristo. É isso que o padre faz em cada missa que ele reza, e é isso que você faz em cada missa que você reza. Você é convidado a ser outro Cristo. E você só não se torna santo, outro Cristo, porque você não deixa. Uma missa pode te tornar santo, uma. A missa de hoje tem o poder de te tornar santo, porque o que Jesus derrama no alto da cruz não é brincadeira. A missa de hoje tem a força de te libertar dos pecados, de curar o teu coração, de te ensinar a perdoar, de te ensinar a amar, de te ensinar a ser igreja, participar da vida de fé, se envolver com as coisas do céu. Como eu dizia na missa de domingo, quem estava na missa de domingo, erga a mão, deixa eu ver. Quem estava na missa de domingo? Um monte de gente faltou aqui. Que coisa é essa, hein? Como que faltou na missa de domingo? Idolatria. Onde você tem colocado o teu coração? Em Jesus ou nas coisas? Em Jesus ou nos objetos? Em Jesus ou nas pessoas? Quando nós participamos da Eucaristia e comungamos, o nosso coração não pode estar dividido com outras coisas. O que é mais precioso para você? Jesus ou chapinha, ou academia, ou fofoca, ou jogo de bola, ou... Porque é aquilo que eu sempre digo, tem gente que não gasta 1h30 na missa, que reclama, mas gasta 5 horas fazendo fofoca. Graças a Deus em Cabriúva não tem. Não é? É por isso, meus queridos,
que nós precisamos rezar bem, né? Por isso que a gente está aqui, para fazer a diferença. Você não está nessa missa para voltar para casa do mesmo jeito, não. Se você está aqui, tem algo precioso que você precisa perceber no coração. Que algo caríssimo foi pago para a tua salvação. Não jogue fora o sangue precioso de Jesus. Não jogue fora o preço que foi pago pelo teu resgate de Satanás. Que Deus nos ajude, então, a nos tornar santos, que é desejo dele. E para nos ajudar nesta caminhada de santidade, a igreja tem muita coisa. Diversas pastorais. As pastorais da igreja existem para nos ajudar a ser santos. Nossa, ontem foi tão bonito os meninos preparando o tapete. Para que tem esse tapete? Para que nós possamos nos dedicar, sim. Nós nos desgastamos à noite, porque o Cristo foi capaz de derramar o seu sangue para pagar por nós, e às vezes nós não temos coragem de dar nada. Nem um pouquinho do nosso tempo para Ele, nem um pouquinho do nosso suor para Ele. Os tapetes de Corpus Christi, eles devem ser bonitos, arrumados, tem que dar trabalho, porque aquilo ali é uma resposta de amor ao Cristo depois que vai passar. É uma resposta de amor feita com dedicação e zelo para o Cristo que vai passar sobre eles. Então, através do tapete eu reconheço a grandeza de Jesus. Eu me esforço porque é o meu Senhor que vai passar ali. E o ano que vem, eu espero que o nosso tapete chegue dando a volta assim, ó. Vocês prestaram atenção na missa de hoje? Sim ou não? Estão ouvindo o que o padre está falando? Sim ou não? Então você faça o favor de vir fazer o tapete ano que vem. Ai, padre, mas é de noite no frio. É isso mesmo. Por quê? Porque a gente entendeu o que é um tapete. Porque a gente entendeu o valor de Jesus. A gente entendeu o porquê que a gente precisa se envolver com as coisas da fé. Porque é uma resposta de amor. E hoje, nós temos um sinal desta resposta de amor. Meus queridos, e que isso fique muito gravado no coração de vocês, muito. Gravem agora para sempre. Vocês não estão aqui por causa do padre. Porque padre vem, padre vai. Daqui a pouco eu vou embora. O padre passa. E na hora que eu for embora, vocês têm que continuar a missão. Vocês têm que continuar a dedicação e o esforço a Jesus, com zelo. O padre foi. Isso eu falava para vocês. O padre não está, vamos fazer esculachado. Eu porco vocês depois se eu descobrir. Por quê? Porque não é para o padre que se faz, é para o Cristo. Por que eu zelo? Por que eu cuido? Porque é para Jesus, não é para o padre vai embora. Tem dia que o padre vai chegar aqui com o nariz atravessado. E às vezes eu chego, você já conhece. Tá tudo horrível esse negócio. Aí o padre nem valoriza o que eu sei. Vocês não estão fazendo para o padre. Vocês estão fazendo para o Cristo. Isso tem que estar gravado no coração. É Ele que chamou, é Ele que escolheu, é Ele que traz vocês aqui para que vocês permaneçam firmes. Firmes. Ele é que pagou o preço. Não foi o padre que pagou o preço por vocês, nenhum. Foi o Cristo. Este chamado é de Cristo. Por isso a dedicação de vocês e o zelo de vocês é ao Cristo através da igreja. Através da igreja. E nesse sentido, meus queridos, minhas queridas, é que hoje vocês serão investidos para dar esta resposta de amor ao Cristo que escolheu vocês. Sintam de fato no coração uma eleição de Jesus.
Vocês, meus queridos antigos, hostiárias antigos e ministros antigos, é hora de renovar. Porque às vezes nós também ficamos meia boca, né? Vamos levando. Para Jesus não pode ter coisa meia boca. Porque ele não fez a cruz de modo meia boca. Ele não derramou sangue, ele não derramou um pouquinho. Uma gotinha paga o resgate da humanidade inteira, sim ou não? Sim ou não? Sim. Uma gotinha já faz o suficiente. Mas ele não fez o mínimo suficiente. Ele deu tudo. Tudo. Por amor a você. Então não faça o mínimo para Jesus. Não faça o resto para Jesus. Faça o tudo para Jesus. Isto é que esperamos dos ministros. Que não dê o mínimo. Não dê o restinho. Não. Deem tudo. Porque aí vocês estarão sendo imagens do Cristo. É para isso que vocês se aproximam da Eucaristia. Entre toda a paróquia, os ministros da comunhão são aqueles que estão perto da Eucaristia. Não é para estar de branco. Ai, que bonito, eu sou ministro. Ministro que não testemunha a doação, como Cristo fez, não serve como ministro. Não serve. Então, queridos, esta doação, esta entrega, este zelo é que deve estar marcado na vida de vocês.